Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 18 de julho e eu sei que eu estou desde maio sem colocar vídeos aqui no canal direito. Foram alguns poucos vídeos que eu coloquei no ar. Estamos com o Toba aqui, participação especial. Ai, sono. E pessoal, realmente, eu queria ter voltado com os vídeos em junho, não consegui. Tentei voltar agora em julho, eu consegui só aqueles vídeos mensais, né, de todo mês, que eu coloco, que é já de praxe aqui no canal. E eu tô tentando gravar vídeos, mas tá ficando bem complicado. Mas eu acredito que a partir de hoje, dia 18 de julho, eu consiga. Eu sei que eu não tô no cenário perfeito, gente. Não estão as condições perfeitas, mas se eu não parasse agora, eu não sentasse aqui na cozinha e começasse a gravar para vocês, eu ia adiando, adiando, adiando. É aquela frase, né, super verdadeira que fala: se você ficar procurando as condições perfeitas para fazer alguma coisa, talvez você não encontre, você fique anos e anos ou até nem faça alguma coisa que você queira muito. Então, desculpa, as condições não estão ideais, mas eu parei que só vai sair esse vídeo agora e vamos lá. Vocês já devem ter visto no título o tema deste vídeo, que é sobre o meu estágio no PEC. Para quem não sabe, deixa eu sintonizar todo mundo. Eu moro na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu faço um curso que é Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional, ou como a gente carinhosamente chama, o PEG. O PEG forma professores para nível técnico, para educação profissional. E é na Universidade Federal da minha cidade, na UFSM. E eu comecei em 2023, são 3 semestres. E no final de cada semestre, eu gravei um vídeo falando um pouquinho, até mais de um vídeo. Acredito que foram 2 por semestre que eu gravei e postei aqui no canal. Então é só ir nas playlists, dar uma pesquisadinha ali, que tem vídeo sobre cada semestre aqui do PEC. Mais de um vídeo, inclusive. Se eu entrei em agosto de 2023, eu tinha que ter me formado no final do ano passado, final de 2024. Porém, eu não consegui estágio para o último semestre do ano passado, para o segundo semestre do ano passado. Eu não consegui estágio, gente, porque tem estágio desde o primeiro semestre, tem estágio 1, 2 e 3. E o estágio 3 é ministrar aulas, 30 horas de aulas, em alguma instituição que tenha curso técnico. E, gente, não deu, não consegui. Voltei, precisei atender a campainha. Então, eu não consegui, no outro semestre, onde fazer o estágio. Mas, eu consegui e não consegui, porque no finalzinho do ano ali, quase no finzinho das aulas, eu consegui sim estágio para este ano, para março de 2025. Então, em março deste ano, eu começaria o estágio, né, que é a última etapa. E eu terminei 2024 com todas as disciplinas cursadas, né, porque no PEG a gente tem muitas disciplinas, né, digamos, normais, tradicionais, em sala de aula. Então eu finalizei tudo, só faltava realmente o estágio 3, que ficou para esse ano, por isso que eu não me formei com a minha turma oficial em janeiro. E como nos outros semestres que eu fiz vídeo, no final de cada semestre, eu estou aqui para fazer o vídeo do estágio 3, que foi a única disciplina, digamos, a parte prática que faltava. Bom, entrou o mês de março e eu não iniciei propriamente dito o meu estágio no mês de março. Eu comecei realmente a estagiar no mês de maio e eu acabei estagiando em 2 locais. Um local aqui no centro da cidade e um outro local lá dentro da universidade, que tem cursos técnicos. Normalmente eu não falo aqui os locais que eu estagiei, mas lá no Instagram, que eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, tem um destaque lá de momentos. Então, se você tiver no Instagram, eu compartilhei algumas fotinhos lá no Instagram. Mas normalmente eu não falo os nomes dos locais que eu estagiei. Mas tem spoiler lá.
Então, aqui no centro, pessoal, eu peguei uma turma mista, né, de informática básica. E foi muito importante para mim essa turma, porque nessa turma tinha pessoas de idades bem variadas, tinha poucos alunos e era uma informática bem básica. E que também foi um desafio para mim, porque havia pessoas que captavam o conteúdo mais rapidamente, outras não tanto. Gente, para quem é professor, isso é um desafio, né? Porque você também não pode fazer a pessoa, né, o aluno que tem uma facilidade maior de aprender as coisas parado, porque você está ajudando quem tem mais dificuldade. Assim como você não pode deixar aquele aluno que tem mais dificuldade e só dar atenção para aquele que tem mais facilidade, então você corta o conteúdo e aquele que tem menos dificuldade, mais dificuldade em aprendizagem, né? Não estou dizendo que essa pessoa tem algum problema, não, mas só demora um pouquinho mais para aprender, tá tudo bem. A velocidade de aprendizagem é menor. Você também não pode abandonar essa pessoa ou estes alunos, né? E avançar o conteúdo rapidamente, porque tem alunos que aprendem mais fácil, né? Com mais rapidez ou já tem de repente uma prática naquele assunto. Então, realmente é um desafio muito grande. E nesse local aqui no centro, onde eu fiz algumas horas de estágio, foi muito importante para mim, porque eu me vi dentro de uma realidade bem mista de idades dentro da mesma turma e o que poderia ser algo assim, mas é tranquilo, é fácil, é uma informática bem básica. Gente, foi um desafio para mim. Às vezes, um conteúdo simples pode ser também muito desafiador. Um exemplo que eu dou que aconteceu comigo. Na primeira aula que eu fui dar neste local que eu estou comentando agora, eu deixei para preparar a aula no dia. As aulas eram na quinta-feira à tarde e eu deixei para fazer quinta-feira de manhã. Sabe, não, esse conteúdo aqui é super tranquilo, eu vou preparar a aula na quinta-feira de manhã. Porque sim, eu tinha outras tarefas durante a semana, mas eu deixei para preparar essa aula na manhã, quinta-feira de manhã. E quinta-feira de tarde eu ia lá fazer minha primeira aula de estágio. E, gente, foi um desafio gigante, porque por mais que fosse simples o que eu ia explicar, mas tu tem que pensar a forma que tu vai explicar aquilo ali. Tem que pensar em jeitos diferentes de explicar para uma turma mista poder compreender aquilo ali que você vai explicar de uma forma mais tranquila, mais fácil. Você precisa pensar em exemplos. Então foi assim, ó, meu primeiro erro. Preparar a aula muito em cima do horário de dar a aula. Então foi um dos erros que eu cometi. Outra dificuldade que eu tive é de calcular, né, o que eu iria explicar, conteúdo, exercícios, dentro do tempo daquela aula. Então, também é uma dificuldade, eu acho que todo professor no início de carreira tem, de você tem um conteúdo para explicar e você tem que encaixar naquele tempo. Né? Você não pode dar nem muito rápido e nem muito devagar também, porque senão você atrasa o conteúdo do curso. Então, foi outro desafio bem grande que eu tive. Mas, assim, foi um local que eu gostei muito de ter trabalhado. O professor oficial ali do curso foi muito querido, me recebeu muito bem e me passou várias dicas, eu agradeço. Como de praxe, eu não falo nomes aqui, mas agradeço muito a ele, me ajudou muito e assim, eu aprendi, realmente foi um local que eu aprendi. O outro local que eu estagiei foi em um lugar dentro da universidade, porque a Universidade Federal de Santa Maria, ela tem os cursos de graduação, de pós-graduação, tem doutorado, enfim, tem mestrado e tem duas escolas técnicas, digamos, né? Tem uma escola que é só cursos técnicos e tem uma outra escola que é curso técnico com ensino médio. Então, claro, vocês pesquisando no site da UFSM, vocês facilmente encontram. E eu estagiei nesse local que é ensino médio junto com o técnico. E nesse local eu fui 2 dias, na terça e na quarta. E durante algumas aulas, nas quartas-feiras, eu acompanhei
Não necessariamente uma turma, sim, eu acompanhei uma turma, mas especificamente um aluno que ele tem uma deficiência visual e eu passei algumas aulas junto a ele numa disciplina específica, né? Porque daí é curso técnico com ensino médio, então há várias disciplinas. Então, numa disciplina específica, eu acompanhei ele. E foi muito desafiador para mim, porque eu nunca tinha me deparado com isto, né? Eu nunca tinha me deparado com uma pessoa próxima a mim com uma deficiência visual, né? Como a dele. E daí você mais aprende do que ensina, né? Porque muitas vezes eu queria clicar por ele no laptop dele, eu queria pegar o mouse e fazer as coisas por ele, mas eu sabia que eu não podia, né? Que este aluno, ele precisava fazer, né? Ele precisava clicar, eu tinha que deixar ele fazer. Eu estava ali para orientar, para ajudá-lo, mas não para fazer as coisas por ele. Então também foi um desafio bastante grande e que eu aprendi demais. O aluno querido, enfim, foi um grande aprendizado. E fora, né, que a gente pensa em questões que vão além ali do dar aula, né? Você começa a pensar nas dificuldades que aquele aluno enfrenta. Claro que a gente nunca vai ter a clareza do instante que a gente não tem aquela deficiência, né? Não tem aquela falta de visão como esse aluno tinha. Você pode até imaginar, mas a gente não vai saber de fato, né? O que aquela pessoa vive, o que aquela pessoa sente. Mas a gente reflete muito sobre isso. E foi algo bastante novo, né? Porque eu não tenho próximo a mim pessoas que não têm a visão, né? Então eu não convivo com pessoas que não enxergam. Então, para mim foi um aprendizado muito grande. Eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive. E a outra turma, né, foi uma turma que eu ministrei conteúdos para a turma inteira. E foi uma turma, claro, que eu tive uma maior proximidade, que eu comecei em maio, e mesmo depois de ter fechado, concluído todas as horas que eu precisava para me formar, eu continuei com essa turma até agora, terça-feira, dia 15 de julho, que foi o último dia de aula antes das férias de inverno. Então, eu já tinha concluído, eu já tinha até enviado o relatório do estágio para a professora, eu já tinha concluído todas as horas, estava tudo prontinho, mas eu continuei com eles até o último dia antes das férias, dentro da disciplina, claro que eu estava trabalhando. E foi uma turma que eu fui lá para frente, ministrei aula, uma turma grande, e, gente, eu aprendi demais. Demais, demais. Na universidade, né? Tem um restaurante universitário, então eu cheguei também a almoçar na companhia de algumas alunas e foi para mim assim uma experiência maravilhosa. Eu consegui conversar muito com muitos deles dessa turma, eu consegui me aproximar de certa forma, né? Apesar do pouco tempo, foi 2 meses, 2 meses e meio, né? Esticando um pouquinho. Mas 2 meses e meio, então eu não tive tanta convivência, mas foi a turma que eu mais me aproximei. E, gente, assim, eu tenho que confessar que eu adquiri um carinho especial por essa turma. Eu considero a primeira turma minha mesmo de estágio. Não que aquele outro local aqui no centro que eu dei aula não tivesse sido, né? Mas lá eu ministrei poucas aulas, né? Não teve um tempo para ter uma ligação com os alunos, né? Uma proximidade maior. Foram algumas poucas aulas que eu ministrei aqui no centro. E é claro, gente, que eu guardo com carinho também eles, né? Porque aqui no centro foi a primeira turma realmente que eu expliquei um conteúdo, né? Mas que pena que eu não tive grandes proximidades com eles, porque foi muito rápido, foram poucas aulas que ministrei. Já essa turma que eu fiquei da terça-feira com eles, foi uma turma que eu consegui ter uma maior proximidade dentro do tempo que eu fiquei, né? E confesso assim, que queria ter ficado mais tempo com eles.
E eu acabei até criando uma afinidade, um carinho, sabe? Deu tempo, assim, de conversar mais com eles, de criar um vínculo de carinho. E eu procurei explicar o conteúdo da melhor forma, expliquei fazer o meu melhor. E sendo que a primeira aula que eu dei pra eles, gente, eu tremia tanto, tanto, você não tem ideia de quanto eu tremi. Eu suava, minhas mãos estavam um gelo e bem pertinho desse local tem um hospital universitário e até eu brinquei com o professor da turma e havia outro estagiário comigo, mas ele estava só observando, né? Era estágio 2 e eu brinquei com eles que talvez naquele dia eu fosse conhecer o hospital universitário, porque eu estava muito nervosa, muito, 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 muito nervosa. Mas eu fui lá, eu enfrentei meu nervosismo, com as pernas tremendo, suando, assim, o coração na boca, mas eu fui lá, ministrei aula. E com essa turma foi muito importante porque eu tive aqueles momentos que eu expliquei o conteúdo, eu tive aqueles momentos que eu vi muitos alunos se distraírem, aí, né, me senti naquela situação. Chama atenção, não chama atenção, como é que eu vou fazer para esse aluno prestar atenção? Será que ele está prestando atenção? Ou de repente ele pode estar distraído ali, mas ele está escutando o que eu estou falando? Então, eu me deparei com essa situação que acredito que todo professor passa. Também precisei chamar a atenção em muitos, muitos casos, então foi a primeira vez que eu chamo a atenção dos alunos, né? Para fazer silêncio, para prestar atenção, para ouvir eu falar alguma coisa, para iniciar a aula, né? Porque eram aulas em laboratório de informática, e então, claro, o pessoal vai chegando, vai conversando, isso é totalmente normal, gente, mas tem um momento que tem que começar a aula e a gente tem que chamar a atenção, né? Assim, ó, vai começar a aula. Então foi a primeira vez que eu fiz isso. Então fiz chamada, gente. Passei slides, passei trabalho, dei trabalhos para apresentar, enfim. Tive que avaliar, né, também. Fui lá pensando nas apresentações, qual nota que eu daria ali, né, para aqueles alunos. Então foi uma turma que eu tive uma maior proximidade, foi uma turma que eu consegui tirar uma foto com todos eles. E essa foto assim eu guardo no meu coração. E também consegui tirar uma foto com o professor oficial da disciplina e com outro estagiário que eu posso dizer que me acompanhou também ali e que eu criei até, posso dizer que eu criei até um vínculo de amizade muito querido. O professor oficial ali da turma eu já conhecia, que foi meu colega na graduação, então foi maravilhoso, assim, a gente até relembrar de alguns casos lá da graduação, ou como eram nossas avaliações na graduação. Então foi maravilhoso esse tempo e para todos, assim, ó, eu tenho uma gratidão gigante do professor com o qual eu trabalhei aqui no centro da cidade. Eu tenho uma gratidão muito grande por ter me recebido com muito carinho, por ter me passado todas as dicas que essa pessoa me passou, e por professor lá, desse local lá dentro da UFSM, que as disciplinas de terça e de quarta eram com o mesmo professor, o meu ex-colega de graduação, e então, como eu passei mais tempo com ele, nossa, e como a gente já se conhecia da graduação, então, não sei se foi por isso, mas a gente conversou muito mais, né? Como a gente relembrou muito da nossa época de faculdade. Então, a gente conversou, a gente trocou ideia. Ele me deu muitas dicas, gente. Assim, ó. Foi. Acho que não era para mim ter formado ano passado. Eu tinha que ter me formado agora mesmo, porque eu ia encontrar ele no meu caminho e ele ia me auxiliar de uma forma, para mim foi brilhante. Eu tenho assim uma gratidão eterna por ele ter me passado todas as dicas e por ele ter me passado todos os aprendizados que ele me passou. E eu também tenho que agradecer muito essa pessoa, eu vou dizer o nome só o primeiro, que eu cheguei neste meu ex-colega de graduação, graças a um colega lá do PEG, que fez uma disciplina comigo. Ele era de outra turma, ele não entrou na mesma turma que eu, e ele acho que precisava só da disciplina de Libras, e mais uma outra, eu acho. E ele só fez a disciplina de Libras comigo,
E um dia nós conversando e ele se formou no início do ano e a gente comentando, ele comentou da formatura, eu disse que eu não ia me formar porque eu não tinha conseguido estágio. E foi ele que me indicou esse professor. Só que ele não sabia que eu conhecia ele. Enfim, aí ele que fez o meio de caminho e quando eu soube quem era, assim, eu nem acreditei, assim, eu não acredito, eu estudei com ele na graduação e foi uma maravilhosa surpresa. Então eu agradeço muitíssimo, muitíssimo. Inclusive, não, gente, eu vou dizer assim, nome das instituições eu evito dizer, mas sim, eu vou dizer os nomes. Aqui no centro, na instituição que eu dei aula aqui no centro, é o professor Hugo. Então, minha gratidão a ele e a todas as dicas. Eu não, eu assim, eu anotei todas as dicas que eu recebi desses professores. E lá nesse localzinho, lá dentro da UFSM, foi o professor Miguel Brasil. E, nossa, muitas lembranças, gente, a gente ficou lembrando das disciplinas que a gente fez na graduação, de como eram, né, as avaliações que não eram nada fáceis, gente. A graduação não foi nada assim, nada leve, não. E daí, reencontrar ele sendo o professor com o qual eu iria trabalhar, como eu trabalhei, aí nessa finalização do curso PEG, foi uma maravilhosa surpresa. Eu agradeço muito ao professor Miguel Brasil. Ele me ensinou muita coisa, me deu muitas dicas. E em ver ele ministrando aula, que eu vi, pude assistir algumas aulas dele só ministrando aulas, né? Eu mais ali quietinha, depois eu fui lá pra frente para explicar o conteúdo pro pessoal. Gente, assim, se tornou uma inspiração para mim dentro da carreira docente. O professor que esse meu ex-colega de graduação se tornou, gente, assim, eu fiquei muito feliz do profissional, do docente que ele se tornou. E com certeza ele é uma das minhas inspirações na carreira docente. É claro que eu tenho outras inspirações dentro do próprio PEG, né? Eu tive professoras e professores maravilhosos que também entraram para minha listinha de inspirações docentes. Mas como a gente está falando especificamente de estágio, o professor Miguel Brasil, assim, ó, eu tenho é a minha gratidão gigantesca pela oportunidade que ele me deu e pela liberdade também que ele me proporcionou para montar os materiais, para pensar em atividades. Claro que ele foi me direcionando nessa hora, agora a gente precisa explicar para eles esse conteúdo, agora este, né? Como ele é professor oficial da disciplina, então ele foi me orientando o que a gente precisava explicar para a turma, mas ele deixou para mim desenvolver material, os slides, a forma de explicar o conteúdo e as atividades também. Então, eu agradeço muito, 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 muito ele. E também agradeço muito o estagiário que esteve conosco, o estagiário Emanuel, que não sei se não vai assistir esse vídeo, tomara que assista. E eu tenho que agradecer, tá, mas por que tu vai agradecer um estagiário ali? Porque a gente conversou muito, a gente trocou muita ideia, e é tão bom, sabe, alguém que também está fazendo o mesmo curso que você está fazendo, também está indo para a mesma direção que você está indo, e você trocar ideias. Então era eu, o professor Miguel e o Emanuel. A gente conversou muito, a gente trocou muitas ideias, a gente fez muitas perguntas para o professor Miguel, eu e ele. Então muitas dúvidas que a gente teve foram sanadas, a gente trocou muitas ideias a respeito da carreira docente e também do futuro, né? Porque eu pretendo sim, oficialmente quero, né? O meu próximo objetivo é ingressar no mestrado. Ainda não sou aluna de mestrado, tá? Mas o meu próximo objetivo é ingressar no mestrado. Do Emanuel também, né? Eu não sei se eu poderia falar isso aqui, desculpa, Emanuel, se eu falei. Mas a gente comentou muito, falou muito de mestrado. Enfim, foram conversas extremamente produtivas com essas duas pessoas lá dentro da UFSM. E com essa turma a gente aprendi muito.
muito, muito mesmo. Então, como foi uma turma que eu tive o maior contato, eu acabei tendo tempo também de adquirir um carinho maior com eles. E com certeza esses alunos com os quais eu trabalhei esse semestre vão ter um cantinho especial no meu coração. Já se instalaram no meu coração num cantinho especial, porque foi meu início, né? Que o universo permita que tenha sido o meu início na carreira docente, porque eu não confesso, eu não me imaginava como professora, mas a vida dá voltas e eu acabei caindo de paraquedas no PEG. Claro que não foi literalmente, né? Porque eu tive que fazer uma prova de seleção, eu fui lá por livre e espontânea vontade. Mas o PEG caiu como fosse um paraquedas na minha vida. Cursei lá, terminei tudo que eu tinha que terminar, gente. E eu gostei muito. Eu sei que a carreira docente não é um mar de rosas, há muitos desafios, né? Como qualquer carreira, tem a parte boa, tem a parte ruim, e eu tenho muita noção disso. Mas eu me senti bem nesta posição. Então, sim, eu quero seguir. Talvez no futuro, se eu posso até assumir outra função com uma outra atividade, posso. Eu não gosto de ter planos muito engessados, né? Eu gosto de ter planos mais flexíveis. Então, se no futuro eu trabalhar com outra coisa que não for na área de educação, tá tudo bem. Agora, um cantinho da minha semana vai ser dedicado sim para ministrar aulas, porque a carreira docente chegou no meu coração para ficar, eu tenho certeza disso. Também sei, gente, que eu tenho muito que aprender. Durante esse tempo aí que eu estive envolvida com essas turmas, gente, o que eu escrevi, eu tenho que passar limpo isso, eu tenho que analisar com calma mais tarde, porque eu fiz várias anotações, porque eu sou muito crítica comigo mesma, né? Quem me acompanha aqui no YouTube, acho que já captou isso. Então, eu já fiz várias anotações assim. Fernanda, tu tinha que ter feito dessa forma. Fernanda, da próxima vez tu tem que melhorar isso, tem que prestar mais atenção. Enfim, foi uma lista bem grande de anotações de melhoria para mim, porque assim que eu fazia, depois eu analisava assim, não, mas eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito de outra forma. Mas tenho certeza que tudo que eu fiz foi de coração, eu tentei dar o meu melhor e eu estou aprendendo, né? Eu fiz tudo isso como aluna, né? Fazendo estágio, então eu também era aluna. E então eu estava ali para aprender. Foram minhas primeiras experiências em sala de aula como professora, mas já fiz várias anotações, porque eu sempre procuro melhorar, sempre estar em melhoria, melhoria constante. Então, gente, eu queria ter gravado esse vídeo antes, porque terça-feira, gente, eu vim na universidade com o coraçãozinho apertado já de saudade dessa galera. Tem muitos que estão me seguindo no Instagram e eu fiquei muito feliz. Ai, eu fico super feliz de ver fotinhos deles nos stories, assim. Ai, gente, assim, quero muito reencontrar esse povo e quero dar um abraço neles e, nossa, assim, sabe, o coraçãozinho já ficou apertadinho de saudade. E claro, né, que tem muitas coisas, né, que eu sei que eles têm que melhorar, mas, gente, eles estão no ensino médio, estou fazendo um curso técnico e eu tenho certeza que se eles quiserem, eles podem se tornar profissionais maravilhosos, porque competência todos eles têm. Então, eu tentei dar o meu melhor e eu guardo todos eles no coração. Então, foi uma experiência maravilhosa. Não, eu não tinha que ter me formado em janeiro. Eu tinha que ter me formado agora na metade do ano, sim, porque eu tinha que conhecer esse pessoalzinho que eu conheci. Eu tinha que trabalhar com esse pessoal, com esses alunos e com esses professores. Então, gente, às vezes a gente só tem que entregar. Entregar para Deus, para o universo ou para a crença que for, né? A gente tem que entregar e confiar que o melhor sempre vem para nossa vida, desde que a gente deseje o melhor, né? Então, eu estou muito feliz em não ter me formado no início do ano. E eu estou muito feliz por tudo que aconteceu. É claro, gente, eu fiquei muito nervosa. De maio para cá, foram meses, maio e junho especificamente, foram meses muito
densos, eu posso dizer assim, né? Porque no mês de maio eu tinha aulas de estágio terça, quarta e quinta. E, como você sabe, eu sou autônoma, dou aulas particulares e individuais, né? Então eu tinha umas aulas particulares para ministrar e a gente tem a vida da gente, né? A gente tem a vida pessoal, a gente tem que dormir, a gente tem que se alimentar, a gente tem que descansar. Enfim, a gente tem uma vida fora do profissional. E é claro que maio e junho eu não consegui muito tempo para cuidar da minha vida fora, né? Mas eu tentei atender as áreas principais, pelo menos de sono e de alimentação e de higiene, é claro, né? E o resto, confesso que deixei um pouquinho de lado. Então foram meses muito de expectativa, muito de nervosismo, meses que sim, a ansiedade veio à tona. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo, né, de quando eu descobri, né, que eu tinha ansiedade. Então foram meses, assim, bastante intensos, em vários sentidos. E mesmo assim eu passaria por tudo de novo, porque foram meses intensos, intensos de emoções e de muito aprendizado também. Então, foi a minha experiência. Quero agradecer muito, sim, a professora Patrícia, a professora Patrícia do PEG, o FSM, que foi a minha professora de estágio. E eu já tinha feito a disciplina de estágio 3 semestre passado, né, no segundo semestre de 2024, mas como eu não tinha concluído o estágio prático mesmo, eu tive que continuar aí, né, agora esse ano. E a professora Patrícia, principalmente ano passado, a gente teve conversas muito importantes, muito significativas. E também é outra professora que eu tenho um carinho gigante por ela ter sido tão compreensiva comigo, e não foi só comigo, né? Eu também tive uma outra colega na mesma situação, e ela foi muito compreensiva conosco, e eu tenho um carinho gigantesco por ela. E até fazem poucos dias, acho que semana passada, eu já tô perdida no tempo e no espaço, gente, desculpa, tá? Tipo, o Teco aqui já não estamos se entendendo muito. A gente teve a última reunião online de estágio, eu, esta outra colega e ela. E, ai, gente, assim, também foi outro momento que o coraçãozinho ficou apertadinho, quentinho. E com certeza eu quero manter contato com ela. Eu tenho vontade de manter contato com praticamente todos os professores do PEG, que professores maravilhosos, incríveis. Gente, PEG, o FSM, é professor top. É professor top. São professores maravilhosos. Inclusive, até passei pela avaliação no MEC. O MEC foi avaliar o nosso curso PEG, e teve um momento de uma rápida reunião com os alunos, né? E os egressos também, o pessoal que já tinha se formado. E foram, eu não sei se foi sorteado, foi escolhido, eu não sei, mas foram alguns alunos que foram comunicados para participar dessa reunião com o MEC. Eu fui uma das alunas. E, gente, assim, é todo mundo falando bem. Todo mundo falando bem do MEC. E daí a gente recebeu a maravilhosa notícia que o MEC avaliou o curso com 5 estrelas, nota máxima, e não podia ser diferente, gente. O PEG é um curso diferenciado. Só quem passou por ele sabe qual é a diferença. E os professores, gente, professores maravilhosos. E eu dei, né, frisei a professora Patrícia, professora de estágio, porque, enfim, né, ela me acompanhou 3 semestres, né, que eu fiz o estágio 2 com ela e 2 semestres com o estágio 3. Ela foi extremamente compreensiva por eu não ter concluído o estágio semestre passado. Enfim, gente, foi uma experiência maravilhosa e eu só tenho que agradecer. Eu poderia ficar aqui durante horas e horas e horas agradecendo todo mundo, e não só questão de professores, alunos, mas também as pessoas ao meu redor, amigos, a minha comadre, que até eu não conseguia dar atenção direito para minha afilhada, a minha comadre compreendeu totalmente, amigos que eu também não consegui dar atenção direito. Então foram pessoas ao meu redor também que me auxiliaram de forma até indireta mesmo.
E assim, eu lembro de todo mundo, eu vou lembrar de todo mundo e meu agradecimento é gigante e que sai, né? Sai da esfera de professores e alunos e também vão para a esfera de amigos. Mas é isso, pessoal. Então eu deixo meus agradecimentos aqui. Talvez eu faça um outro vídeo aí comentando algo mais aí sobre o semestre, mas sobre o estágio. Eu acredito que seriam essas palavras, outras palavras aqui eu estaria só me repetindo e agradecendo eternamente sem parar. E agora é aguardar a formatura. Vou procurar tirar fotinho e gravar um pouco dos bastidores da formatura, até porque a gente tem ensaio e tem a formatura agora em agosto. Então, tudo que eu puder registrar e trazer aqui para vocês, eu vou fazer. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, gratidão, gratidão aos alunos que eu trabalhei, os professores que eu tive contato. Agradeço, agradeço e agradeço. E fique aqui no canal que tem mais coisas chegando. E eu espero que a partir de agora eu consiga gravar bastante vídeos, porque eu vou me dar alguns dias de descanso, porque eu tenho um outro desafio aí chegando para mim no mês de agosto. E talvez, eu não vou contar muito aqui, mas vai chegar a hora que eu vou contar, mas tem um desafio aí chegando. Mas eu vou tirar alguns dias de descanso e daí eu vou aproveitar e gravar muita coisa aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Tchau!